Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, em Tua presença, ó Pai, nós colocamos a vida do Teu Filho. Pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor faça-o lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem a transmitir às nossas vidas. Que a unção do Senhor seja nova e fresca sobre a vida dele, ó Pai. E que ele seja canal do Senhor, boca do Senhor, a ministrar nas nossas vidas nessa noite, ó Pai. Abrimos o nosso coração, a nossa mente e damos liberdade ao Senhor para ministrar sobre nós nessa noite. Nós o abençoamos com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Só tem gente abençoada aqui, né, Marcelo? Povo de fé, povo com esperança no coração, povo pronto para receber de Deus aquilo que Deus tem prometido na sua palavra, e Ele vai se cumprir no nome de Jesus, né? Hoje nós estaremos falando sobre prosperidade. Aleluia. A palavra de Deus, hoje, é um tema que é muito especial, um tema que muitas pessoas, a grande maioria de nós, às vezes nós clamamos por prosperidade. Quando eu fui para estar meditando nesta palavra, quando soube que eu ia pregar, o pastor Salmo me falou, olha, prega hoje. Eu estava lá em casa sentado tomando café, e eu pensei, sobre qual que é o tema, prosperidade. Eu pensei comigo, mas eu estou passando às vezes por tantas dificuldades nesse momento financeiro, como que eu vou falar de prosperidade? Parece que tanta dificuldade, tantas coisas que não estão dando certo, não estão se encaixando. Aí Deus falou no meu coração e me deu esse versículo na hora. O Senhor falou comigo e Ele disse, olha para a sua vida, pelo seu dia, e veja o que é prosperidade. O que para você é prosperidade? Deus falou comigo. Você só está pensando na sua vida financeira, talvez de agora, mas olha para o geral, e eu vou te mostrar o que é prosperidade na sua vida. A palavra de Deus diz assim: duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário, ou a porção costumaz, em outras traduções. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. A mensagem nesta noite que eu coloquei, Deus me deu um tema, diz, prosperidade na porção acostumada. Põe a sua mão assim no seu coração. Põe a sua mão no seu coração assim. É hora de nós lutarmos. É hora de nós guerrearmos. É hora de nós entendermos, de nós crermos. É hora de nós sabermos que Deus ainda continua sendo Deus fiel. Deus ainda continua ouvindo a oração dos seus filhos. Deus ainda continua a realizar milagres nas nossas vidas. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de mim. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor dos seus filhos. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui, e gemidos, choros, sussurros, Deus é o mesmo, continua e continuará a realizar milagres na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém.
Se você crê, aplauda esse Deus no nome de Jesus. Podeis assentar. Podeis assentar. Vou definir um pouco o que vem a ser prosperidade, o que Deus falou comigo sobre prosperidade. O significado da palavra prosperidade, ela vem de uma palavra do latim que significa prosperitas, que vem de bem-venturoso, pessoa que continua ainda. Se nós entrarmos mais, nós vamos ver de uma raiz que essa palavra prosperidade tem, vem de uma outra raiz que significa prosper, que fala de alguém que é feliz, alguém que é bem-aventurado, alguém que é ditoso. Ou seja, a palavra prosperidade no seu bojo, a palavra prosperidade, ela quer dizer, no seu significado mais íntimo, ela fala de felicidade. Às vezes, no nosso ensejo, na nossa maneira de encararmos a vida, no nosso dia a dia hoje, atual, às vezes nós bagunçamos um pouco estas coisas. Às vezes nós deixamos de entender e enriquecer o real significado de ser alguém próspero. Deixamos, às vezes olhamos como na primeira vista, ao receber a notícia que iria pregar, eu olhei para o lado material das coisas, quando na realidade ser próspero vai muito mais além do que ser alguém com riqueza no seu bolso. A palavra prosperidade, ela tem uma conotação muito maior, muito mais abrangente do que isso. Quando a gente, só para mim exemplificar algumas coisas para nós entrarmos na mensagem, só para nós entendermos o que é prosperidade na vida de algumas pessoas, no Antigo Testamento ela corre algumas vezes, e talvez começa na revista e corrigida, lá em Deuteronômio 29, ou melhor, lá em Gênesis 29, ele diz assim, Gênesis 39, 23, que diz assim, falando de José, quando estava preso lá no cárcere, ela diz assim, o carcereiro Mó olhava para José, e sentia tanta confiança nele, que falava entregava todas as coisas nas mãos de José, porque Deus era com ele, e tudo que ele fazia o quê? Acontecia o quê? Prosperava. Isso está falando de dinheiro? Não. Tudo que José fazia, José estava dentro da cadeia. José não estava no lugar testando seus conhecimentos, não estava no lugar de bolsa de valores, não estava no empreendimento de sucesso, não. Ele estava sentado lá na cadeia, e a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, acontecia o quê? Ele prosperava. Ou seja, tudo o que ele realizava dava certo. A Bíblia diz também que, falando sobre prosperidade, quando ele lá no Salmo 73, no verso 3, quando Asaf ele olha, a Bíblia diz que olha um olhar natural. A Bíblia diz então que Asaf olha para os seus inimigos, ou para as pessoas, não os inimigos, mas para as pessoas que o rodeavam, e a Bíblia diz que ele sentiu inveja da prosperidade dos ímpios. Ou seja, a prosperidade dos ímpios aí não está falando também de riqueza, se você for olhar o contexto. Está falando que aquelas pessoas que Asaf estava enciumado, aquelas pessoas, parece que eles não serviam a Deus, eles distanciavam de Deus, mas parece que tudo que eles faziam dava certo, eles tinham uma alegria no rosto, eles tinham uma alegria estampada na sua face, os filhos estavam bem, e eles longe de Deus, estava ganhando dinheiro longe de Deus, os filhos na faculdade longe de Deus, os filhos não acontecendo coisa alguma, afastado de tudo, ele, a esposa, a família, e estava dando certo as coisas dele. E a Bíblia diz que Asaf, então, ele sentiu-se enciumado, ele sentiu inveja da prosperidade. Se nós olharmos também lá em Eclesiastes 7, no verso 8, ele fala de duas coisas. Ele fala, no dia da prosperidade comemora,
mas no dia da adversidade, você se preocupe ou você sente e faça as contas. O que significa isso? Vamos ter na nossa vida, não está falando de dinheiro, também não está. Aqui está falando de 2 momentos que às vezes na nossa vida nós passamos. Está falando do dia da prosperidade, ou seja, o dia da alegria, o dia do sorriso nos lábios, o dia que o peito está contente demasiadamente, que nós não conseguimos ficar com a nossa boca sem estar com um sorriso grande nos lábios. Mas fala também aqui no livro de Eclesiastes, no 7:8, dizendo que no dia da adversidade, repensa a sua vida, porque vai acontecer a prosperidade, as coisas vão estar dando certo, mas vai acontecer também a dificuldade. E nesse dia, senta e faça as contas e veja o que está certo e o que está errado. Mas o que esse homem, Agur, que escreveu, a gente pensa, mas será que não foi Salomão que escreveu esse Provérbios de número 30? Não foi, porque Salomão já era rico bastante, e ele não ia pedir isso aqui, Senhor, não me dá nem riqueza nem pobreza, ele já era sobremaneira rico demais. Esse homem não, esse homem era um sábio, e como sábio que era, ali talvez um árabe que ficou sabendo de Deus, como sábio que ele era, ele escreve esta palavra, e essa palavra nesta noite fala comigo e também fala com você aqui, no nome de Jesus Cristo. A verdadeira prosperidade faz parte dos desígnios de Deus para nós. Diga comigo, a verdadeira prosperidade faz parte dos desígnios de Deus para mim. Irmão, ser próspero não é riqueza, ser próspero não é vencer todas as coisas, ser próspero não é ter simplesmente falta de dificuldade de maneira alguma. Ser próspero, eu entendo que é você estar nas mãos de Deus de tal maneira que tudo que você faz, tudo que você solicita, tudo que você almeja, você ora ao Senhor, seu Deus, aquilo que Deus coloca, primeiro Ele coloca no seu coração, você ora a Ele, e aquilo que você ora, começa a se realizar na sua vida, no seu dia a dia, e no nome de Jesus. Ser próspero é quando as pessoas, como está escrito lá em Deuteronômio 29:5, dizendo o próprio Deus falando, Ele diz assim, olha, durante 40 anos eu os sustentei, caminhei com vocês no deserto, nenhuma das suas vestes estragou, nenhum dos seus sapatos se estragou, nenhuma enfermidade se achou entre vós. Isso é prosperidade, isso é ser próspero na presença de Deus. Já pensou nós passarmos a nossa vida, passarmos pelas alegrias, passarmos pelas dificuldades, passarmos pelas provas, e Deus não nos deixar faltar coisa alguma? Levante a sua mão para o céu, porque você tem um Deus que ouve, um Deus que escuta, um Deus que está presente, um Deus que ouve a nossa oração. Oh, glórias a Deus. Agur, ele não pede, ele pede equilíbrio. Aqui no verso 7, ele diz assim, 2 coisas te peço, que me dê antes que eu morra, mantém longe de mim falsidade e mentira. E aí ele fala, não me des nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. O que ele está falando aqui? Alimento necessário, a minha porção diária, a minha porção costumada, em outras traduções. Ele está dizendo aqui, e falando para mim e para você, que quando Jesus faz aquela oração lá em Mateus 6:11, ele começa a fazer aquela oração dominical, ele entra falando do Pai Nosso, e ele diz assim, o pão nosso de cada dia faz o quê? Nos dá? Que dia? Que dia? Hoje. O que isso significa para nós? Fala para nós, para mim e para você, fala que o que esse homem que escreveu, esse sábio que escreveu os provérbios,
Ele não estava querendo nem ficar num extremo e nem ficar no outro extremo. Ele queria ficar na sua porção acostumada, ou seja, não ter falta das coisas. Ele não queria pobreza ao extrema, porque se tivesse pobreza, talvez algumas coisas ruins começavam a passar na sua cabeça. Mas por outro lado também, ele não queria riqueza, porque a riqueza talvez ele não conseguisse controlá-la. Talvez com a riqueza ele pudesse se ensoberbecer e dizer assim: quem é Deus? Se eu sou tão bom para ganhar todas as coisas, quem é Deus? Quem é Deus para dizer que Ele fez alguma coisa na minha vida? Se sou eu que negocio, se sou eu que estudo, se sou eu que faço, se sou eu que ganho, se sou eu que conquisto, quem é Deus? Então ele está dizendo exatamente disso. E quando Jesus começa a orar, quando Jesus começa a fazer essa oração, ele está dizendo assim: olha, o pão nosso de cada dia faz o quê? Nos dá hoje. Fala de que isso? Fala de confiança e de dependência exclusiva de Deus. Confiança. Não fala do passado, não coloca os olhos no passado, e ao mesmo tempo não fica preso com esperança simplesmente no futuro. O passado não se consegue alcançar mais, já passou, e o futuro ainda não chegou. O que Jesus está dizendo? O pão nosso de cada dia faz o quê? Nos dá hoje. Diga assim: hoje. Da dependência de Deus, preste atenção numa coisa: da dependência de Deus vem o suprimento para a minha vida e para a sua vida. Jesus, quando ele fala esta oração, ao mesmo tempo ele se coloca, se posiciona e diz assim diante das pessoas, falando exatamente disto. Ele diz assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. As pessoas, ao ouvirem isto, elas entendiam ricamente, porque elas olhavam, seus olhos olhavam e entendiam lá no passado, quando Jesus se posiciona e diz que ele era o pão vivo, não um pão vivo comum, assado em padaria, não, um pão vivo rico espiritual, o pão vivo que desceu do céu. As pessoas entendiam, preste atenção, elas entendiam porque elas olhavam lá para o passado, quando Deus, durante 40 anos, sustentou o povo no deserto, e quando as pessoas tinham fome, a Bíblia diz que dia após dia, Deus sustentava ele durante 40 anos no deserto, e quando eles tinham fome, a Bíblia diz que do céu Deus mandava o alimento e o maná. Quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que veio do céu, eles entenderam então, fizeram ligação com o maná que caía lá no deserto no passado, e dizendo que Jesus agora, ele era aquele que foi enviado por Deus. E se Jesus foi enviado por Deus para a minha vida e para a sua vida, lá no deserto ele sustentou, e ele continua sustentando aqui hoje. Aleluia. O maná fala de espera. Eles entendiam isso. O maná eles tinham que esperar. Não era como eles queriam, eles tinham que depender de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando chegava, porque Deus não falhava. Às vezes nós pensamos que Deus, como vemos o testemunho aqui do irmão Carlos, como que eu vou fazer? O que vai acontecer? Está chegando o final do dia, o maná ainda não caiu na minha vida, mas é aí que Deus dá uma ordem só, e o maná começa a cair, o milagre acontece, e nós abrimos a nossa boca e dizemos: obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu estou lembrando aqui
Eu ouvi um testemunho engraçado, não sei se foi aqui. Um dinheiro que caiu na conta de alguém. Eu não sei se foi aqui que essa semana passada? Foi não. Foi na igreja que nós fomos pregar nos casais esses dias. Mas na minha vida, há uns anos atrás, preste atenção, eu estava precisando. Foi, então foi essa semana agora, não foi? Eu estava precisando para pagar numa semana, através do Banco do Brasil, um financiamento de 2 plantadeiras, e as primeiras parcelas tinham vencidas, e o valor das 2 parcelas davam R$45 mil, R$45 mil, e o dinheiro ainda não tinha chegado, não tinha vendido ainda a soja, e se eu não pagasse naquela semana, os meus créditos seriam bloqueados, eu não poderia fazer o comércio da soja da maneira que eu entendia. Lá no banco ele bloquearia tudo que entraria lá. Não teria condições a não ser que eu arrumasse o dinheiro. E não tinha da onde arrumar o dinheiro. O que aconteceu? Um dia eu cheguei aqui em Goiânia. Isso era esses problemas todos que tinha que vencer era numa sexta-feira. Numa quarta-feira eu cheguei aqui em Goiânia e, desesperado, eu peguei, olhei, cheguei, tirei um extrato, entrei na internet e tirei um extrato. Quando eu olho no meu extrato, da minha conta corrente, eu achei esquisito. Falei, gente, será que na internet não tem jeito de você entrar na conta dos outros? Não tem como entrar na conta de alguém através da internet. O que está acontecendo? Eu olhei lá, tirei o extrato, fiquei quietinho. Liguei no banco. Primeiro, o cristão tem que ser crente, né? O cristão tem que ser crente. Liguei no banco. Eu pensei, eu senti alguma coisa no meu coração. Gente, é muita coincidência, eu estou precisando desse dinheiro, desesperado, brigando, orando com a Deus, e esse dinheiro aparece aqui 2 dias antes de vencer essa duplicata, não é possível. Mas, como a gente é crente, eu não quero o que não é meu. Eu liguei no banco, eu esqueci o nome da menina de lá do banco, eu disse assim para ela, Zumira, entrou um dinheiro aqui na minha conta, R$49 mil. Esse dinheiro, aí você fica, Zumira, eu não tenho certeza se esse dinheiro é meu. Também não vamos dar a mão inteira para torcer, né? Vai que... Eu não tenho certeza se esse dinheiro é meu. Olha para mim, por favor. Da onde que veio esse depósito? De onde apareceu esse depósito? Ela, daqui um pouquinho eu te ligo. Me ligou dali um pouco. Ela disse assim, Carlos, seguinte, eu não sei de onde foi efetuado esse depósito. Pelo banco e do jeito que foi feito o depósito, não tem como saber de onde que veio esse depósito, a não ser que a pessoa venha e reclame esse dinheiro, do contrário, não tem condições de nós sabermos da maneira que foi feito esse depósito. Ela falou do jeito que tinha sido efetuado o depósito. O que aconteceu, irmão? Quando o dinheiro entrou no banco, o banco automaticamente passou a mão no dinheiro. Eu estava devendo uma dívida e eles foram lá e bloquearam o dinheiro. E pegaram R$45 mil, eu ainda fiquei com saldo de R$4 mil no banco. É o dízimo. R$4 mil ainda no banco, fiquei de saldo. Eu liguei de novo, passou mais uma semana, nada. Zumira, e aí? Nada. Passou mais uns dias, nada. Passou um mês, nada. Passou 2 meses, nada do dinheiro. Aí um determinado dia ligou alguém para mim. O senhor que é o senhor Carlos Antônio Vilela, CPF, falei, ai meu Deus. Coisa boa não pode ser. Sim senhor, sou eu mesmo. Aqui é da firma Jacto.
aqui é da empresa Jacto, que vende pulverizadores. Aconteceu o seguinte: nós tínhamos que ter feito um depósito de 49 mil na conta do fulano. E aconteceu um erro e foi na sua conta que esse dinheiro foi. Foi acontecer na sua conta? Foi. Que foi. O Senhor, como que o Senhor quer devolver esse dinheiro? Falei, me escuta só um pouquinho. Eu não tinha dinheiro, o dinheiro entrou na minha conta, o banco pegou o dinheiro, o banco não vai me devolver o dinheiro. Eu tenho uma proposta para te fazer. Não está na época de eu vender a soja, eu tenho uma proposta para te fazer. Ele falou, pois faça. Posso te pagar esse dinheiro em 6 meses, a começar do mês que vem? Esperou um pouquinho? Pode, naturalmente o senhor pode fazer isso, né? Aí eu dei glórias a Deus, ouvi como que Deus era maravilhoso, tremendo, não me deixou envergonhado, e ainda fez um empréstimo sem juro, com mais de 8 meses para me poder pagar. Ou seja, é o suprimento de Deus nas nossas vidas. Dê mais uma salva de palmas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você confia em promessa? Elas vão continuar valendo na sua vida, em nome de Jesus. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Ele diz, lá em João 6,58, eu sou o pão da vida, 6,48. E 6,58 ele diz assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E ele diz mais: aquele que deixa pai, mãe, irmãos, amigos, fazendas, tudo, por amor do meu nome, terá nesta vida 100 vezes mais de quê? Ah, pastor, eu tenho que abandonar irmão, parente, agora eu sou crente, eu tenho que abandonar família, tudo assim, negativo. Ele diz assim: aquele que não coloca prioridades na minha frente, nenhum tipo de prioridades, quais sejam as maiores e melhores, tais quais seus pais, suas mães, seus irmãos, seu emprego, sua casa, tudo que você tiver, você vai ganhar nesta vida aqui ainda, pela sua fidelidade, você vai ganhar 100 vezes mais de família, de amigo, de bênção, de prosperidade, de fazenda, e no final, a vida eterna. Oh, glória! É o Deus que nós servimos, é o Deus que você serve, é o Deus que está aqui nesta noite, e é o Deus que nos ama. Oh, aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Glórias a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu não vou pregar mais. Eu não vou. Deus já falou o que Ele tinha que falar conosco aqui nesta noite. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que para mim ser próspero, eu tenho que conseguir enxergar e ver aonde ninguém consegue enxergar, com os olhos naturais. É um princípio físico para você ser um bom empresário. É um princípio comum, normal, para quem quer ser um empresário. Mas é um princípio espiritual para quem quer ser próspero. Enxergar aonde ninguém consegue enxergar com olhos naturais. A Bíblia diz que uma cidade estava cercada. Olha só, uma cidade estava cercada pelos inimigos. O moço do profeta
Geazi levanta meio de manhã, meio de madrugada, ele olha, pega a escova os dentes, tira a remela dos olhos, e a Bíblia diz que ele vai então e sai à porta da casa onde ele estava hospedado e leva um susto. Quando ele olha, ele vê que a cidade inteira estava cercada de soldados inimigos. Ele foi desesperado através do homem que tinha a palavra de Deus na sua boca. Ele foi atrás daquele que tinha a visão não comum. Ele foi atrás daquele que conseguia ver além das coisas normais, corriqueiras. Quando ele fala para o homem de Deus, dizendo assim: olha, a cidade de Dotã está totalmente cercada. Para nós encerrarmos, o homem de Deus talvez coloca os braços ao redor do seu amigo, do seu companheiro, e diz assim para ele: não temas. Com ele do lado aqui, talvez com a mão no ombro, olhando para os mesmos lugares, olhando na mesma direção, olhando naquilo que os dois podiam ver ao mesmo tempo, talvez com a mão no ombro aqui do seu companheiro, ele diz assim: não temas. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu não entendi, profeta. Ele disse: eu vou orar para que Deus possa abrir os seus olhos e que você possa ver depois do inimigo, atrás do inimigo, o que é que está acontecendo. Você quer ser próspero? Sim ou não? Você quer ser próspero? Sim ou não? Oh, lamacheriante alamanaias, recanchoremas. Oh, Espírito Santo de Deus, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas às vezes a nossa visão, nós não conseguimos enxergar. Deus, abra os olhos, ele pediu, para que ele possa ver o que eu já estou vendo, mas ele ainda não consegue ver. Abra os olhos deles. Na abertura dos olhos daquele homem estava a vitória deles. Ele olhou, orou, os olhos dele abriu, e ele então viu um grande exército de anjos rodeado por trás dos limites daqueles homens, daqueles soldados. Eles ganharam a guerra. E nesta noite aqui, para nós sermos prósperos, nós temos que conseguir enxergar além daquilo que os nossos inimigos. Para você ser próspero, Deus tem que abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos para que você possa ver coisas, empreendimentos melhores. Abrir os seus olhos para que você possa ver a sua família hoje está ruim. Amanhã os seus olhos verão uma família nova, transformada, vitoriosa, próspera. É isso que eu vou fazer nesta noite. A palavra profética está comigo aqui nesta noite, e eu quero fazer isso, usar desta autoridade que Deus está me dando. Eu quero fazer isso, para usar esta autoridade a qual Deus está ministrando no meu coração, para que eu possa ministrar ao seu coração, e você sair daqui recebendo aquilo que você veio buscar em Deus. Põe a mão nos seus olhos. Põe a mão nos seus olhos. Ah, xaramaracaias. Duplicatas podem estar vencidas, mas com os olhos abertos, Deus estará fazendo milagres acontecendo na sua vida. Filhos e famílias estão longe da igreja,
mas com olhos abertos, olhos que não são naturais, mas são espirituais. A família, você cantará o cântico da vitória, dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. A situação financeira pode não ser boa, mas Deus há de suprir todas as suas necessidades. Abra os olhos e veja os milagres de Deus acontecendo. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalha mesmo, Senhor. Espírito Santo de Deus, meu Deus, os milagres, meu Deus, os milagres, meu Deus. Quantas pessoas precisando de milagres do Senhor, ó Pai. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Meu Deus, a Tua palavra nos disse que se nós colocássemos o Senhor como prioridade nas nossas vidas, nós conseguiríamos todas estas coisas e ainda nós teríamos a vida eterna. Senhor, faz um milagre material também na vida dos Teus servos, ó Pai. Deus, que cada um seja próspero em todas as coisas. Deus, que os olhos deles eles possam contemplar ainda por esses dias, ó Deus, as ricas promessas do Senhor se cumprindo nas suas vidas, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Ai, chocamaço bicava sabarra. Areconemaço de minava seria. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria, talvez você está de olhos fechados e você só vê coisas naturais. Você só consegue enxergar a bênção quando coisas normais acontecem. Bênção quando alguém te empresta um dinheiro, bênção quando você leva alguém no médico, bênção quando você vai num psicólogo, bênção quando você é aconselhado por alguém, bênção quando alguém te estende a mão. Mas eu quero que você veja além destas coisas. Estas coisas qualquer um vê. Eu quero que você veja além das fronteiras, aonde estão segurando a sua vitória. Aqueles homens significavam e simbolizavam o que estava segurando a vitória. Mas o que estava por detrás deles eram os anjos de Deus, aqueles aos quais Deus dá ordem para que eles possam conceder e trazer sobre a sua vida as nossas vitórias. Eu quero que você que quer receber uma oração nesse sentido, as bênçãos financeiras também, prosperidade financeira, mas eu quero que isso se estenda muito além. Eu quero que você esteja no auge da palavra prosperidade, alguém bem-aventurado, alguém totalmente feliz, alguém onde não falta. Eu queria que você saísse, vem aqui à frente. Eu quero orar com vocês. Eu sei que eu já orei, mas é uma questão de fé. Põe a sua mão assim no seu coração. Há uma unção
aqui nesse lugar. Há algo sobrenatural para acontecer aqui nesse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Chorei maços de bichai amassari mihas. Ai, charamahas. Deus, eu sei que o Senhor sustentou. Meu Deus, aquele povo não faltou nada nas suas vidas. Deus, eu não sei a motivação que eles tinham no seu coração. Deus, mas aqui está a tua igreja, o teu povo, Senhor. Deus, eles são guardados pelo Senhor. Deus, eles estão dependentes. Tu és o pão diário, Senhor. Tu és o pão nosso de cada dia. Nós dependemos do Senhor, não para o amanhã, mas nós dependemos do Senhor para hoje, Senhor. Meu Deus, o hoje para estas pessoas que estão aqui, talvez sejam acordar amanhã de manhã, ó Pai, e os milagres começarem a acontecer nas suas vidas conforme aquilo que se propuseram nos seus corações. Deus, Tu és o pão que nos alimenta. Deus, concede, ó Pai, o desejo. Deus, concede agora, Pai, no nome de Jesus, o desejo, ó Pai, que está oculto nesses corações. Desejo, ó Deus, que bate. Meu Deus, desejo que se igualam. Desejo que está em comunhão, ó Pai, com aquilo que o Senhor mesmo colocou no coração de cada um desses, ó Pai, e dessas que estão aqui nesta noite. Oh Senhor, realiza os milagres, Deus, necessários para que haja esse sorriso, meu Deus, no rosto de cada pessoa. Que haja, Senhor, a alegria transbordante na vida de cada pessoa. E as pessoas olharão para esses, ó Pai, que estão aqui nesse lugar e dirão: algo sobrenatural aconteceu na vida desse ou dessa. Deus, realiza os milagres necessários. Eu te peço nesta noite, no nome de Jesus, abre os olhos, Senhor, deles. Abre os olhos, ó Deus, abre os olhos, ó Deus, abre os olhos deles. Ministra, Senhor, agora, Pai, no coração deles. Ó Deus, o Espírito Santo de Deus, vai ministrando agora. Deus, abre, Senhor, esses olhos agora, Pai, pela fé. Deus, que não possam ver o muro, Senhor, mas possam ver além. Que não possam ver o embaraço, Senhor. Que não possam ver a miséria. Que não possam ver a dificuldade. Que não possam ver, Senhor, as coisas ruindo, casamentos destroçados. Meu Deus, mas possam ver além, Senhor. Obras. É como ministro nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, sobre a orientação do Senhor nesta noite. E ministro, ó Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, crendo, ó Pai, crendo que esta palavra nesta noite, ó Pai, falou ao meu coração, mas falou também aqui a esses corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você
cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.